Olá, boa noite, sexta-feira para você que está ligado na Band. Vamos às notícias de hoje. Idosa é refém em assalto. Criminosos invadem e roubam joias de residência de luxo. Rodízio no tráfico de drogas. Organização criminosa convivia com outros 5 grupos. Na rota do tráfico, 160 quilos de maconha seriam distribuídos em Belo Horizonte. Começam as viagens de fim de ano. 26 mil passageiros devem passar pela rodoviária da capital. Veja agora no Band Minas. A sexta-feira começou com uma mega operação em um dos maiores pontos de tráfico de drogas da capital. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Pedreira Prado Lopes. Dos 32 mandados de prisão preventiva expedidos, 11 foram cumpridos e outros 5 suspeitos já estariam presos na região metropolitana de Belo Horizonte. Após um ano de investigações, a polícia comprovou que o líder da quadrilha, mesmo cumprindo pena, seguia coordenando o tráfico de drogas no aglomerado através da esposa, que o visitava regularmente na cadeia. Ela foi presa hoje durante a operação. Como onde ele está recolhido tem bloqueador de celular, ele se valia das visitas íntimas da companheira e também da visita do cunhado e retransmitia as ordens por intermédio das pessoas. As ordens eram justamente como que ia ser negociada a droga, a forma que ela ia ser adquirida, o pagamento e a forma de distribuição e recolhimento do dinheiro. De acordo com o delegado, na Pedreira foram apreendidas armas, drogas, munição, além de sequestro de veículos e bloqueio de bens. Um mandado também foi cumprido em uma casa de veraneio no interior paulista. Foram apreendidas armas, drogas e veículos. Além disso, nós temos ordem judicial para bloqueio de contas, sequestro de imóveis e sequestro de veículos. Segundo a polícia, a droga, especificamente a cocaína, era adquirida em outros estados, como Mato Grosso, Paraná, São Paulo e comercializada aqui na capital mineira, principalmente no aglomerado. O que chamou a atenção da polícia durante as investigações é que a organização criminosa convivia com pelo menos outros 5 grupos em uma espécie de rodízio no tráfico. Isso para evitar conflitos no aglomerado. A logística desse esquema foi chamada por eles de campeonato. Iniciou-se lá na Pedreira, mas que a gente acreditava que poderia também ser adotado em outras comunidades, que é esse esquema de um campeonato na linguagem do tráfico, que é eles organizarem as bocas de fumo de modo que não haja conflito entre as diversas quadrilhas que atuam naquela região. Uma idosa foi feita refém em um assalto a uma residência de luxo em Belo Horizonte hoje. Eram 7 horas da manhã desta sexta-feira quando 4 homens invadiram esta casa, que fica no bairro Luxemburgo, região centro-sul da capital. Somente um deles estava armado. Uma idosa de 84 anos e a cuidadora dela foram rendidas pelos assaltantes. A ação dos marginais durou pouco mais de 10 minutos. Eles renderam ela de posse da arma de fogo, trancaram ela num quarto, amarraram elas e logo em seguida evadiram. De acordo com a PM, os suspeitos fugiram do local levando R$4 mil em dinheiro, produtos eletrônicos e R$40 mil em joias. Os marginais deixaram a residência em um carro da família. O veículo usado na fuga foi abandonado no bairro Santo Antônio, que também fica na região centro-sul da capital. As câmeras de segurança da residência luxuosa, que ajudariam a identificar os autores do roubo, não estão funcionando. A Polícia Civil já compareceu ao local e iniciou as investigações, mas até o momento não temos mais informações sobre isso. A Secretaria de Estado de Defesa Social intensifica a fiscalização em Belo Horizonte neste fim de ano. Uma força-tarefa foi montada no hipercentro de Belo Horizonte para abordar a população. A ação integrada montada pela Secretaria de Estado de Defesa Social contou com uma blitz voltada para a repressão a criminosos e motoristas sem documentação. Tirar cidadãos infratores, eventualmente está tirando veículos irregulares de circulação. A ação integrada acontece em diversos pontos da capital mineira e é intensificada neste fim de ano. O objetivo é orientar motoristas e pedestres a adotarem atitudes seguras no trânsito. Para os pedestres, informações sobre como atravessar as vias com segurança. Muito interessante, do respeito ao trânsito, ao pedestre, né? Eu acho bacana, somente nessa época do ano que realmente o fluxo aqui aumenta bastante. E para os motoristas, o alerta de nunca misturar álcool e direção. Rodrigo se envolveu em um acidente quando dirigia alcoolizado. Hoje ele orienta os motoristas a não cometerem o mesmo erro.
É muito chato você ter a consciência que você está pagando a justiça por uma besteira, uma responsabilidade que você fez, né? No sul de Minas, a falta de funcionamento dos radares facilita a imprudência nas rodovias. As placas indicando sua presença estão espalhadas pelas estradas. Muitas delas são ignoradas e o excesso de velocidade é evidente. Mas para muitos motoristas, os radares ainda impedem o cometimento de excessos. Por causa da multa, que hoje em dia as pessoas pensam mais no bolso até do que na própria vida, eles vão pensar mais e vão respeitar a fiscalização. Ao todo, são 235 radares sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem espalhados por Minas Gerais, o estado que tem a maior malha viária do país. 49 deles no sul de Minas, mas todos eles estão desligados há pouco mais de um mês. Isso porque, de acordo com o DER, o contrato do governo do estado com as empresas que fazem manutenção e monitoramento desses radares está vencido. O DER informou que está realizando uma licitação para a contratação de empresas que ficarão responsáveis pela instalação, operação e manutenção dos radares fixos. O departamento informou ainda que não há previsão para a conclusão do processo e até que isso ocorra, as estradas ficarão sem esse tipo de monitoramento. Com os radares desligados, a imprudência tem sido ainda maior nas rodovias da região, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas precisam continuar respeitando os limites de velocidade, já que os radares foram colocados em trechos perigosos a fim de evitar que o condutor não perca o controle do veículo e se envolva em um acidente. Os locais, principalmente onde já existem os radares fixos, eles foram colocados porque naquele ponto identificou-se que seria interessante que os veículos passassem na velocidade compatível com o local. E para os que acham que estão livres das multas, a Polícia Rodoviária alerta. Durante o fim de ano, as operações com radares móveis serão intensificadas e os apressadinhos serão punidos. Os radares eles têm um alcance bastante significativo, as imagens são em alta definição, então não há como a pessoa alegar que não estava naquela velocidade naquele momento, porque o veículo é fotografado. A Justiça Eleitoral diploma hoje os candidatos eleitos em 2014 em Minas Gerais. Quem traz as últimas notícias ao vivo é a repórter Camila Leste. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. A cerimônia terminou agora há pouco. Foram diplomados 135 eleitos. O governador Fernando Pimentel, o vice Antônio Andrade, o senador Antônio Anastasia, com o primeiro e o segundo suplentes, além de 53 deputados federais e 77 deputados estaduais. Essa diplomação está prevista em lei. Ela é condição para que os eleitos tomem posse em janeiro do ano que vem para o mandato que dura aí 4 anos. Antes do início da cerimônia, o governador eleito Fernando Pimentel deu uma entrevista coletiva e disse que depois de conhecer a situação orçamentária e fiscal de Minas Gerais, a primeira medida tomada por ele, Monique, vai ser a criação de fóruns de participação popular. Eu volto com você. Muito obrigada, Camila. E reforçando, então, o governador eleito, Fernando Pimentel, falou à imprensa sobre a primeira medida que ele pretende tomar após ser empossado e também sobre o pedido de cassação do mandato. Vamos acompanhar. A primeira medida, logo após constatarmos a situação orçamentária e fiscal do Estado de forma mais nítida, que nesse momento nós não temos, nós vamos criar rapidamente os fóruns de participação popular nas regiões do Estado. Como eu disse na campanha, esse vai ser um governo voltado para cada região de Minas. Nós estamos em processo de recurso, não há nenhum julgamento ainda, não há nenhuma decisão final tomada, vamos aguardar. Nossos argumentos são muito sólidos, eu tenho certeza que ao final essa questão vai ser revista pela Justiça e nós vamos ter tranquilidade para governar o Estado. Eu recebi o editor de política da Band Minas. Boa noite, Carlos Lindenberg. Como você analisa essa fala do governador eleito? Boa noite, Monique. Olha, essa fala, ela tem uma crítica leve aí, quando ele diz que não sabe ainda a situação financeira e fiscal do Estado. Significa que a comissão de transição não funcionou a contento, nem de um lado nem de outro. Que a gente vinha falando, acompanhando, realmente não funcionou, Exatamente, cheio de problemas. Ele acabou de dizer isso aqui agora, que não está bem informado sobre a situação financeira do Estado. A outra parte que ele fala dos fóruns regionais. É um compromisso de campanha, certamente, que ele vai cumprir, porque ele diz que vai fazer o governo regionalizado e interiorizado. A questão seguinte é da diplomação, do pedido de cassação do mandato dele
pelo procurador eleitoral, essa é uma questão meramente técnica, vai ser resolvida apenas do ponto de vista judicial. Causa um impacto inicial dizer que o procurador pediu a cassação do mandato do governador eleito. Mas eu tenho a impressão, até porque no dia anterior o PSDB tentou a mesma coisa e não conseguiu, eu tenho a impressão que essa é uma questão apenas de tempo e não vai atrapalhar nada e as coisas vão caminhar normalmente. Qual a expectativa que se faz do governo de Fernando Pimentel? A expectativa é muito grande, o Estado todo está muito na expectativa intensa. Por quê? É um fato histórico. Pela primeira vez o PT chega ao governo do Estado. Havia uma previsão lá atrás que podia chegar em 30 anos, ele chegou em 25 anos. Portanto, é uma coisa importante. Agora, é de ver também que Fernando Pimentel, como disse hoje no discurso dele da diplomação, ele vai trabalhar com um olho na memória, um olho na história e o outro no desenvolvimento. Muito obrigada, Nemberg. Até daqui a pouquinho. Até mais. A seguir, chuva deixa a cidade mineira debaixo d'água. E ainda o alerta para quem vai viajar neste fim de ano não embarcar numa fria, viu? Agora são 7h02, eu volto daqui a pouquinho. Jornal Band Minas. Oferecimento Piccioni, câmbio e investimentos. E Drogaria Araújo. Compre em todo o Brasil pelo site. Viajar para o exterior nunca foi tão fácil. E com a Piccioni fica mais fácil ainda. Além das principais moedas do mundo, você também adquire o cartão pré-pago, que te dá praticidade e segurança para tornar a sua viagem mais feliz. Piccioni, sua viagem já começa bem por aqui. Veja a vantagem de ser sócio de um clube de férias. Apartamentos mobiliados, pousadas, uma rede de hotéis no litoral, estâncias hidrominerais e termais. Adquira seu título já. Ficou muito fácil de viajar com toda a família para todo o Brasil, com preço que cabe no seu bolso. Ligue, fique sócio já. Tudo isso sem taxa de manutenção mensal. Aproveite pagando menores diárias. O Hotel Fazenda tem tudo o que você procura. Ligue agora, 3071-5757. Aqui só tem ofertas top. Liquidação de Natal Ricardo Eletro. Tablet com TV digital, mais capa, mais suporte, só 249. Tablet 9 polegadas, ouviu? 9 polegadas, só 299. Natal Ricardo Eletro. Conceito e moda exclusiva para o homem. Agora também no Monte Carmo Shopping Betim. Agora quem assina Viver Brasil tem mais que notícias e matérias quentinhas em casa. É isto mesmo. Assine as revistas Viver Brasil, Viver Casa e Viver Fashion por um ano por apenas R$ 159,00 e ainda ganhe um grill delícia Marsugar. Promoção válida para os primeiros 500 assinantes. Assine já. Revista viverbrasil.com.br. Give your best smile. Open your heart. Let's go home. Let it tide in you. Let it shine. Now, just open your arms and fly. Abra os braços para o Natal no Shopping Cidade. Você se encanta com a neve e concorre ao Kia New Sorrento 0 km a cada R$ 350,00 em compras. Saiba mais no site. A Polícia Civil prendeu um suspeito de transportar droga para ser distribuída na capital. Os 160 tabletes de maconha, pesando 1 quilo cada um, estavam armazenados em um barracão que fica nos fundos desta casa, no bairro Santo André, região noroeste da capital. O imóvel era alugado por Eric Borges Pedular, de 37 anos. Foram pelo menos 5 meses de investigação até a prisão do suspeito. Foi abordado esse rapaz que veio ser preso. Ele estava com uma caminhonete e nada mais, nada menos que 6 bolsas de viagens abarrotadas de barras de maconha. Os 160 quilos de maconha estavam em bolsas de viagem e eram transportadas nessa caminhonete, que foi roubada na última quarta-feira no bairro Padre Eustáquio. Ela seria distribuída na nossa região mesmo, Santo André, PPL, na área nossa mesmo.
De acordo com o delegado que investiga o caso, a droga teria sido trazida do sul do país. O homem preso é natural do Rio de Janeiro, mas há anos vive em Belo Horizonte. Após a abordagem, os policiais civis descobriram que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto na comarca de Contagem por tráfico de drogas. Já era super envolvido no tráfico, já tem condenação por tráfico, né? Não iniciou agora nessa vida, não. A rodoviária da capital funciona em operação especial para atender a demanda das viagens de fim de ano. Sexta-feira movimentada no terminal rodoviário de Belo Horizonte. José Amilson é um dos muitos mineiros que vão passar as festas de fim de ano com a família no interior do estado. Malas não faltam para ele e a filha passarem alguns dias em Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha. Tem mais ou menos uns 40 dias que eu não vejo o pessoal. Matar um pouco a saudade. Matar um pouco da saudade, né? Outra que aproveitou as festas de fim de ano para reencontrar os parentes é Maria José. A aposentada vai esticar a estadia em Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Vou aproveitar para curtir um pouco a família, que eu gosto da família. O movimento na rodoviária é bom para os prestadores de serviço. Amanhã mal tinha começado e o carregador já tinha atendido 10 passageiros. Tá dando para superar os meses atrasados, os meses passados, né? O taxista tinha acabado de deixar o cliente e já conseguiu outra corrida. Pegando e indo embora de novo. O movimento do final de ano começou. Começou, isso aí. Mas pena que acaba rapidinho, né? A administração do terminal rodoviário de Belo Horizonte espera até 26 mil passageiros nos dias de maior movimento neste fim de ano. Planejar bem a viagem é uma forma de evitar transtornos. Quem deixou para comprar os bilhetes na última hora enfrentou longas filas. Agora é só esperar, né? Deixa tudo improvisado. Além de comprar a passagem com antecedência, outra dica é chegar mais cedo ao terminal. Planejem sua viagem, né? Chegue com antecedência boa aí de 30 a 40 minutos, né? Para evitar transtornos e até atrasos. Cuidado com as bagagens, em função do grande número de pessoas, embora a segurança seja reforçada. A viagem com criança com idade inferior a 12 anos que não estiverem acompanhados dos seus pais, né, é necessário uma autorização que pode ser retirada no terminal rodoviário, no Juizado da Infância e Juventude, que funciona de 7 às 23 horas. A chuva provocou alagamentos em várias regiões de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Pelas imagens feitas pelos moradores, dá para ter uma noção da força do temporal. A principal avenida da cidade ficou debaixo d'água. Uma operação está sendo realizada hoje para limpar a cidade. Segundo a prefeitura, em 50 minutos, choveu o equivalente a 8 dias. Os ventos chegaram a atingir 55 km por hora e esta é considerada a maior chuva do ano na cidade. A seguir, Atlético vence batalha jurídica e a série especial de Malas Prontas desvenda a cultura mineira. É no próximo bloco aqui no Jornal Band Minas, são 7h09. Jornal Band Minas. Oferecimento Piccioni, câmbio e investimentos. E Drogaria Araújo. Compre em todo o Brasil pelo site. Moderação. Viver? Não. Cuidar de você. Esse é o plano de todos os nossos médicos. O Spa Urbano Bela Dona reúne o que há de mais avançado em um programa de tratamento de beleza, estética e bem-estar. Para noivas, oferece pacotes completos além do atendimento diferenciado e especial. Aguardamos sua visita. Aqui só tem ofertas top. Liquidação de Natal Ricardo Eletro. Tablet com TV digital, mais capa, mais suporte, só 249. Tablet 9 polegadas, ouviu? 9 polegadas, só 299. Natal Ricardo Eletro. Sonhando com um carro novinho na garagem? Ou cansado de pagar aluguel? Quer programar a viagem dos sonhos, mas a família é grande e a grana é curta? Promoção Super Muda Minha Vida. O jornal que está ao seu lado todos os dias vai sortear 1.200.000 em barras de ouro. 1.200.000. E você escolhe qual sonho realizar. Compre o Super, preencha o cupom e responda: qual jornal muda a sua vida? Participe! Super Notícia, o jornal que muda a sua vida. Euroblazer, em alto estilo para sua viagem internacional.
Aqui você encontra tudo em roupas para neve. Bom gosto e qualidade. Estilo e sofisticação. Botas, sobretudo, jaquetas, capas, conjuntos térmicos, gorros e luvas. Leve em sua bagagem o estilo Euroblazer. Em 3 endereços, 3262-0364. Euroblazer. Acompanhe nessas férias no Jornal Band Minas mais uma temporada do especial de Malas Prontas. Dessa vez, nossos repórteres vão mostrar o circuito cultural da Praça da Liberdade. A história de Minas Gerais reproduzida nas mostras dos museus instalados em um dos cartões postais mais bonitos da capital mineira. De Malas Prontas. Oferecimento Podemig, Governo de Minas. O Atlético restabeleceu a validade do acordo do refinanciamento fiscal e se livrou dos bloqueios da Receita. O clube comunicou via assessoria de imprensa que conseguiu nesta sexta-feira retomar a validade do refis no Tribunal Federal de Brasília e não sofrerá mais bloqueios futuros. No início do mês, o juiz André Gonçalves de Oliveira indeferiu o pedido de homologação com a alegação do acordo gerar prejuízo aos cofres públicos. Ao longo do ano, o Atlético passou por dificuldades financeiras devido também a esses bloqueios de renda. Nosso gestor de política está de volta, Carlos Lindenberg. Com essa diplomação de hoje, está encerrado o processo eleitoral? Sim, Monique. Esse processo, a diplomação, interrompe, termina, dá ponto final no processo eleitoral. Agora é preparar para a posse. E quais devem ser as prioridades de Fernando Pimentel? Olha, ele elencou isso bastante na campanha, embora não tenha apresentado um plano de governo completo, mas ele vai dar prioridade à segurança pública, ao desenvolvimento e à diversificação industrial do Estado. Por que isso? Porque Minas Gerais é refém dessa bipolaridade, dessa questão, dessa dualidade, que é a mineração e o agronegócio. E o Fernando Pimentel tem consciência de que precisa diversificar a economia do Estado, mudar o perfil da economia de Minas Gerais. E em relação à Assembleia de Minas, como fechou o ano ou não fechou? Não fechou, Monique. É possível que haja ainda uma votação na terça-feira, mas dificilmente acontecerá qualquer coisa daqui até lá. Agora, é preciso ficar de olho, porque durante o mês de janeiro precisa votar o orçamento geral do Estado e pode ser que haja uma convocação extraordinária. No entanto, eu conversei agora à tarde com liderança dos dois partidos, dos dois lados, e dificilmente haverá qualquer votação. Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite. Boa noite. 11 museus e centros culturais localizados no coração de Belo Horizonte. A partir de hoje, você acompanha na série especial de Malas Prontas o que há de melhor no Circuito Cultural Praça da Liberdade. Localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade é um dos principais pontos turísticos da capital mineira. Construída em 1903, a praça conta com jardins projetados sob a influência do paisagismo da Inglaterra e da França. O espaço foi construído como complemento para o Palácio da Liberdade, antiga sede do governo de Minas. Com estilo neoclássico, o palácio mescla estilos arquitetônicos que vão desde Luís XV ao mourístico. Logo na entrada, a escadaria fundida na Alemanha impressiona os visitantes, que também podem conhecer os salões, os lustres em cristal, os painéis alegóricos, o rico imobiliário e o belo jardim. O palácio serviu de residência de ex-governadores, como Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. O visitante, ele passa por todos os ambientes do palácio. Todos esses ambientes já foram palcos de grandes decisões políticas, de grandes acontecimentos ou grandes eventos. Para abrigar as secretarias, foram construídos os edifícios do entorno da Praça da Liberdade, que chamam a atenção pelos diferentes estilos arquitetônicos. A partir de 2010, a Praça da Liberdade se transformou em um circuito cultural. São 11 museus e espaços destinados às diversas áreas da cultura, todos com entrada gratuita. Não existe nenhum espaço como esse no Brasil, eu diria até na América Latina, né? São hoje 11 espaços, a gente fala museus e centros culturais, dispostos ao entorno aí da Praça da Liberdade, né? Que se encontra praticamente uma diversidade na cultura. Os prédios que abrigavam a secretaria são tombados e as configurações originais foram mantidas. O Museu Mineiro retrata a tradição do Estado por meio da arte sacra. No Museu das Minas e do Metal, os
visitantes podem conhecer pedras que podem ser encontradas nas cidades mineiras, como o topázio imperial e o minério de ferro. Um dos pontos altos é acompanhar Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina em uma visita à mina de Morro Velho. No Memorial Minas Vale, a Inconfidência Mineira é revivida pelos próprios personagens em quadros interativos. Fotografias, pinturas e gravuras de artistas contemporâneos estão entre as atrações do Centro Cultural Banco do Brasil. Artistas de todas as regiões mineiras têm o trabalho exibido no Centro de Arte Popular da CEMIG. Na Estação TIM, o FMG do Conhecimento, esculturas feitas em papel representam as explicações para o surgimento do mundo de acordo com cada cultura. Tantas opções já atraíram 2.700.000 visitantes ao circuito. A gente tem museus de diversos tipos, com diversas abordagens, tanto os mais tradicionais, os mais tecnológicos. Enriquece muito a nossa cultura, a valorização, as nossas raízes. – 2014 está chegando ao fim com uma mistura de sentimentos. E esse é o tema do comentário de Paulo Navarro de hoje. Olá, o fim do mundo está acabando? O fim de 2014, o ano que não terminou também. Este ano vai ficar na memória ou deve ser esquecido? Vale o clichê, o ano voou. Nem bem terminaram as festas do fim de 2013 e lá veio o carnaval. Logo depois, a Copa do Mundo de sinistra memória. Em seguida, a guerra das eleições e o bizarro resultado dividindo o país. E São Paulo, que quase virou sertão. Como ficará em 2015? De positivo mesmo, só mesmo o nosso futebol mineiro. A economia do Brasil. É o crescimento que não cresceu. E os escândalos diários. Não precisamos de bola de cristal para imaginar como será 2015. Barra pesada. Quem viver, sobreviverá. Por outro lado, o mundo também não anda muito bem das pernas. Ucrânia em chamas, movimento islâmico, Israel, Palestina, Europa capegando e os Estados Unidos, como sempre, unidos. Mas não vamos nos dispersar. Precisamos, mais do que nunca, de otimismo para dar e emprestar. Apesar de tudo, boas festas e que 2015 seja, como um trocadilho, um ano ímpar e muito melhor. E falando em fim de ano, a magia do Natal tomou conta das cidades mineiras, que se enfeitam e se tornam ainda mais atrativas para os turistas. Do alto, as luzes se destacam na paisagem. De perto, cada detalhe ganha ainda mais destaque. Na principal praça de Poços de Caldas, árvores dos mais variados tamanhos e cores. Tudo com colorido e iluminação especiais. Pelas ruas, presentes e bolas de Natal chamam a atenção. O que dizer então da casa do Bom Velhinho entre as árvores e toda iluminada? Um cenário pronto para fotos. Nas avenidas, cada ponto ganha a decoração com as cores tradicionais do Natal. Em meio às praças, as luzes encantam os visitantes. Alguns caminhos parecem levar a lugares mágicos. Totalmente espírito de Natal, né? É bem iluminada, as crianças veem, gostaram, nós gostamos também. Em meio a tanta luz e cores, um cenário bem menos colorido chama a atenção. Nessa rua, as árvores decoradas com milhares de lâmpadas de LED criam um cenário único que já virou tradição e todo ano atrai turistas. Entre os visitantes está esse casal que veio do interior de São Paulo só para curtir a decoração e se encantou com o que viu. É muito bonita a cidade, né, toda enfeitada, e é um clima muito natalino, né? Isso eu acho que traz de volta a família, né? Ao todo, mais de 400.000 lâmpadas e 12.000 metros de mangueiras de LED foram utilizadas na decoração natalina. Prédios históricos e até mesmo uma máquina antiga receberam um cuidado especial. Um festival de luzes e cores que deve ser visitado até o fim do ano por milhares de pessoas. Pegou. E isso nos deixa muito satisfeitos, porque aí nós temos, além da cidade estar bela, a gente atrai turismo. Eu fico por aqui. Na sequência, você acompanha as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Tenha uma ótima noite e um excelente fim de semana. Nós encerramos com imagens ao vivo do céu de Belo Horizonte e a previsão é de chuva para as próximas horas e também para o fim de semana. Nós nos vemos na segunda-feira. Até lá!